Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e agora a gente vai falar sobre verificação e conversão de tipos de dados. Na aula anterior, eu demonstrei a função getType, que retorna o tipo de dado do que é passado a ela. Porém, existem outras funções cujo objetivo é verificar se o que é repassado é de determinado tipo. Por exemplo, temos a função isString, que faz a verificação se o que é passado à função é de fato uma string. O retorno dessa função, como vocês estão vendo aqui, é em booleano, ou seja, retorna true se o conteúdo for realmente uma string ou false se não for. Bom, essa forma que vocês estão vendo aqui é um modelo conceitual da função. Não é dessa forma que ela é escrita. Esse mix aqui significa que o tipo de dado esperado pela função é misto, ou seja, ela aceita todos os tipos de dados. Não necessariamente você precisa especificar uma variável para a isString analisar. Você pode especificar um valor diretamente aqui. Já esses dois pontos aqui e esse bool significa que é esperado somente um tipo de dado como saída, que no caso ou é true ou é false. Vamos ver um exemplo. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui a isString, passo aqui um pequeno texto e para dar saída no navegador, eu vou passar tudo isso aqui para o vardump. Veja aí que o resultado é true. Se eu vim aqui e mudar o conteúdo para qualquer coisa que não seja uma string, o resultado é false, como você está vendo aí. Agora, se eu passar o conteúdo dentro de aspas, mesmo sendo um número, veja aí que um string é qualquer dado que esteja delimitado com as aspas. É claro que o retorno dessa função não é para ir direto ao navegador, mas para principalmente ser usado em estruturas de controle, do qual a gente já viu parcialmente na aula anterior e iremos ver em detalhes mais à frente. É claro que existem outras funções de verificação de dados para os outros tipos. Vamos ver aqui. Temos ainda o isInt, que faz verificação de números inteiros. O isFloat verifica se o número é real. Temos também o isObject para objetos e assim por diante. Para cada tipo de dado, existe uma função correspondente que verifica o seu tipo. E basicamente essas funções começam com is, underline e o nome do tipo de dado a ser verificado. Além dessas funções que verificam os dados, ainda existem funções para alterar e converter um tipo de dado em outro. Então, para essa finalidade, existe a função setType. Basicamente, essa função precisa de dois parâmetros para fazer a conversão. O primeiro é a variável cujo valor vai ser convertido. O segundo parâmetro é o nome do tipo de dado que será usado na conversão. No caso do primeiro parâmetro, como vocês estão vendo aqui, que existe um i comercial no modelo conceitual, isso significa que a função somente aceita valores repassados por referência. Ou seja, a função não aceita valores brutos em si, mas aceita somente variáveis que irão repassar à função a localização do seu conteúdo em memória. Isso acontece justamente porque o retorno dessa função não é o valor convertido em si. A função converte o valor para um novo tipo na própria variável que é repassada à função. Já o retorno é em booleano. Caso a função consiga converter o valor de um tipo para o outro, a função retorna true, se não, false. Vamos ver alguns exemplos aqui no PHP Store. Pronto, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma variável chamada de string, que vai receber um número inteiro qualquer, mais algum texto aleatório. Observe que o conteúdo da variável é um string. Será que a função converte para inteiro? Vamos ver aqui. Aqui eu vou passar a setType. O primeiro parâmetro é a variável que vai ser convertida, que é a string. E o segundo parâmetro, eu vou passar aqui int, no formato string. Esse segundo parâmetro também poderia ser uma variável com o valor int. Agora eu passo um vardump na variável string. Observa aí que houve a conversão, sim, porém a função ignorou completamente os caracteres de texto. Ele só considerou aí o primeiro número. Mas o que vai acontecer se tiver texto no início também? Vamos dar uma olhada nisso. Se eu colocar texto aqui no início, antes do número, neste caso aí, veja aí que a função ignora completamente todos os caracteres. Em casos
como esse, ele só considera se tiver algum número no início da string. Mas nem sempre uma conversão será possível. Por exemplo, converter um array para string resulta em um erro. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui no PHP Storm, vou passar aqui uma variável chamada array, que vai receber um número, outro número, e aqui passo uma string qualquer. Passo aqui a setType, passo aqui a variável array, e no segundo parâmetro passo string. Var_dump na variável array. Então, como vocês estão vendo aí, houve um erro ao tentar converter de array para string. E isso não é possível, porque o array é uma coleção de dados que pode conter vários tipos diferentes. Então, não é possível converter vários tipos diferentes de dados somente para string. PHP não sabe o que fazer com isso. Então, para que o setType não gere uma série de erros ou avisos como esse, basta passar um caractere de arroba aqui na frente da função. E veja aí que a saída do erro é suprimida. Como o array é uma coleção de dados, ele pode ser convertido para um objeto que é bastante semelhante. Então, eu posso fazer o seguinte: no lugar de string, eu passo aqui object. E veja aí que o array foi convertido em objeto da classe stdClass. Contudo, existe um outro método de conversão de dados que é até mais simples do que usar o setType. Para demonstrar isso, eu venho aqui no PHP Storm, eu comento essa linha do setType com o comando command mais contra barra. E aqui antes do var_dump, eu passo a variável array, que vai receber object entre parênteses na variável array. Veja aí que o resultado é o mesmo. Para converter para os outros tipos de dados, é só seguir esse mesmo padrão aqui e trocar o object pelo nome do tipo para o qual você quer que o método converta. Porém, de forma diferente do setType, esse método aqui não converte o valor em si dentro da variável. Então é necessário repassar a saída para a mesma variável ou para algum outro lugar que você queira. Bom, o que eu tinha para falar na aula de hoje é só isso mesmo. Eu espero que tenha curtido esse conteúdo e a gente se vê na próxima aula.